A Polícia Federal bateu hoje, mais uma vez, na casa de Cláudio Castro, agora em decorrência do escândalo do Banco Master, que a gente vem há meses denunciando nessa casa. O deputado Luiz Paulo fez uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, quando ainda pouco se comentava sobre esse assunto, que levou a uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, obrigando a paralisar os investimentos no Banco Master. O Rio Previdência continuou investindo, descumprindo com a decisão do Tribunal de Contas do Estado, como já havia feito a Secretaria de Educação, quando eu denunciei a compra de livros superfaturados. Sabendo dessa posição do governo Cláudio Castro, de descumprir, inclusive com as decisões dos órgãos de controle, a gente encaminhou a denúncia, a decisão do Tribunal de Contas do Estado, para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal, que àquela altura já investigavam o Banco Master e que era importante saber do envolvimento do governo Cláudio Castro com esse grande esquema. Hoje, essa investigação da Polícia Federal dá mais um passo e começa a desconstruir a narrativa mentirosa de Cláudio Castro de que teria uma relação superficial com Daniel Vorcaro, dizendo que havia encontrado uma vez num evento, quando na verdade em 2021 Cláudio Castro publicou um decreto em que o beneficiário era o Banco Master através da extensão dos empréstimos consignados. A gente tem lutado para instalar uma comissão parlamentar de inquérito nessa casa, porque a gente não sabe sequer qual é o valor que o Estado do Rio de Janeiro perdeu em investimentos ligados ao Banco Master. Inicialmente, o Tribunal de Contas do Estado apontou que eram mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O Rio Previdência insistiu na tese que era 1 bilhão. O Tribunal de Contas apontava que, além de recursos investidos diretamente nos fundos do Banco Master, recursos haviam sido investidos em outros fundos, capitaneados pelo Banco Master, e por isso o prejuízo era muito maior. Hoje, a Polícia Federal fala na possibilidade de serem mais de 3 bilhões e meio de reais. O buraco pode ser ainda mais embaixo. E aí, a gente teve um colégio de líderes que, dentre outros temas, discutiu a CPI. E alguns deputados estão indignados, porque o Lula fez uma referência genérica a essa casa, falando que poderia eleger um miliciano para o governo do Estado. O apelo que eu faço aos deputados é que não continuem corroborando com essa narrativa, que diz que na Assembleia Legislativa só tem bandido. Vamos mostrar que não. Mesmo com 3 deputados presos, um deles filmado em cima do dinheiro, acusado de ser parte de uma organização criminosa que traficava armas internacionalmente. Mesmo com tudo isso, a Alerj pode mostrar que não. Instalar a CPI e ajudar a mostrar para onde foi o dinheiro do Estado do Rio de Janeiro. Nós não estamos falando de mixaria, nós estamos falando de bilhões de reais que a gente nem sabe exatamente quanto é. Isso sem falar que a SEDAI também botou dinheiro lá, pelo menos 200 milhões de reais. Isso sem falar que hoje nós temos 150 mil servidores estaduais, aposentados e pensionistas do Rio Previdência, que pagam taxas de juros anuais que chegam a 100% ao Banco Master. Muitos dos empréstimos contraídos sem esclarecimento para os aposentados, que viraram reféns de dívidas impagáveis e que continuam sendo executadas com desconto em folha, enquanto os servidores passam fome. E aí a gente foi à justiça sim, porque sempre que a gente considerar que as nossas prerrogativas parlamentares estão sendo desrespeitadas, nós vamos tentar resolver internamente, como tentamos resolver. Procurei o presidente, encaminhei 3 ofícios à presidência solicitando esclarecimentos, nenhum deles teve resposta. E aí nós acionamos a justiça com mandado de segurança, pedido de liminar. Infelizmente, o desembargador Querubim Schwartz Júnior não deferiu a liminar, apesar de ter encaminhado um pedido de esclarecimentos à Alerj sobre como estava o processo de instalação da CPI e por que não havia sido feito. A resposta da Alerj
foi correr para instalar CPIs que haviam sido protocoladas, algumas delas há mais de 3 anos atrás, dizendo então que a Alerj ia seguir uma ordem cronológica. Na prática, o que está sendo feito é uma ação protelatória. CPIs que foram dadas entrada há mais de 3 anos, algumas nem cumprindo o requisito, porque esse projeto de resolução deveria ter sido encaminhado ao plenário, algumas já com risco de perda de objeto, vão sendo colocadas em prática numa ação visivelmente para impedir que a CPI, que responde a um tema urgente, que é o escândalo do Banco Master, que é o rombo financeiro que a gente ainda não sabe qual é o tamanho, hoje tramita um projeto no Senado para que os fundos de previdência também possam ser ressarcidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. A Alerj não poderia se posicionar nesse debate porque não sabe nem qual é o tamanho do rombo do Rio Previdência. Porque até hoje nós temos uma discrepância de informações. Então a nossa avaliação é de que o que está em curso é uma ação protelatória. Se está fazendo a publicação de CPIs que estavam lá há anos estacionadas, para que as CPIs atualmente protocoladas e relevantes não possam ser instaladas e colocadas em funcionamento. Coloquei meu posicionamento para o presidente e reitero aqui publicamente. A minha avaliação é de que, legalmente, o correto a ser feito no cumprimento do regimento é instalar as CPIs desse biênio de agora, que cumprem os requisitos e que têm, obviamente, seu objeto, sua temporalidade atuais. Isso é critério constitucional para a instalação de CPI. Tem que ter objeto bem definido, tem que ter prazo determinado de funcionamento. E o objeto significa o escopo do que vai ser investigado e qual período vai ser investigado. E a nossa CPI cumpre todos esses pré-requisitos. Então, nesse momento em que a Polícia Federal vai à casa de Cláudio Castro, em que novas informações surgem, como a possibilidade do rombo nos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro seria ainda maior, a gente reitera o nosso posicionamento firme de que entendemos que é fundamental que essa casa instale uma CPI sobre os investimentos do Rio Previdência e da SEDAI no Banco Master, que essa CPI funcione, investigue, traga esclarecimentos para buscar o ressarcimento dos cofres públicos e para buscar também a libertação das dezenas de milhares de servidores estaduais que continuam nas garras do Banco Master, mesmo com esse banco liquidado. Vamos continuar lutando, vamos continuar trabalhando, porque entendemos que isso é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro e a gente está na Assembleia Legislativa para isso, para não aceitar medida protelatória. E fazemos um apelo a toda a oposição aqui no Estado do Rio de Janeiro, que a gente não deixe que esse grupo que empurrou o Rio de Janeiro para o buraco tente nos dividir, tente nos esmagar, porque a gente tem a missão histórica de salvar o Estado do Rio de Janeiro, de não permitir que a situação que ele se encontra seja ainda mais grave do que essa que a gente está. Um rombo bilionário nas contas públicas, deputados presos, um governador investigado em sucessivos esquemas, é Banco Master, é Refit, é Daniel Vorcaro, é Ricardo Magro, não tem escândalo que estoure no Brasil, que a direita do Rio de Janeiro, que Cláudio Castro e seu grupo político não estejam envolvidos. E a gente está aqui para enfrentar a necessidade de investigar o prejuízo que esse grupo deu aos cofres públicos e garantir responsabilização e ressarcimento.